nós temos a Miniono, né, que fiquei feliz, nós temos já a Ellen, a Camille, né, e a dona Eduarda, que nós chamamos carinhosamente de Duda, que já estão inscritas, né? Esse prazo ele fecha na semana que vem, dia 15. Então ainda há espaço para vocês que queiram participar, né, da Miniono, né? Tem lá os comitês, você faz a preferência de país e tal, me passa os dados que eu faço a inscrição para vocês. Vai exigir tempo de vocês? Vai exigir, mas cá para nós vai ser um tempo que muitas vezes você gasta fazendo o quê? Nada, assistindo Dark, né? Tá bom, Dark até eu não assisti ainda, mas parece que mexe com a nossa cabeça. Mas cai entre nós, qual série que não mexe com a nossa cabeça? A ideia da série é exatamente essa. É fazer com que você fique preso, né, na frente lá da televisão, acompanhando a série, a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada e torcendo para a quarta temporada, né? É assim que ocorre, por exemplo, com uma série que eu acompanho, né, já há algum tempo, a série Elite, né, que tem a ver com o ambiente escolar, né? Lógico, com um formato assim que prende a gente, né, com as situações colocadas lá. Então, o primeiro recado é sobre a Miniono. As inscrições continuam abertas, né? Eu posso chegar até a 20 inscrições. Eu sei que eu não vou chegar nisso tudo, mas eu acho que ainda dá para aumentar esse grupinho aí com a Indiara, com a Júlia, com o Marcos, com as Giovanas, né? Faz favor aí de dar o ar da graça aí vocês aí para que possam participar junto com a Duda, com a Ellen e com a Camille dessa experiência interessante para 2020, um ano que vou te contar, hein? Né? A expectativa nossa já era não ter festa de agosto, né? E não vai ter, né? E agora nós tivemos aí no início do ano essa tragédia no Líbano, né? Que eu coloquei para vocês um videozinho lá mostrando algo que você provavelmente já viu durante a semana, e eu sinceramente espero que seja um acidente, tá? Eu até acredito nisso, porque pelo material que está lá e pela negligência que está sendo avaliada aí das autoridades do porto de Beirute em relação ao material complicado, né? Que envolve química e o nitrato de amônia e que acabou proporcionando aquela imagem terrível da terça-feira, né? Anteontem, né? Quer dizer, agosto já começou com tudo, né? A segunda situação é a situação da Olimpíada Nacional de Ciências, né? A ONC. Ontem eu coloquei as orientações para vocês, tá? É obrigado a participar? Obrigado não é a palavra, tá? Você está sendo incentivado a participar, né? Incentivado. A Ellen tem que fazer a prova a que hora? A prova a Ellen faz a hora que ela quiser. Ela vai pegar o link, tem o código lá de acesso, ela vai colocar os dados da Ellen, porque a Ellen não tem uma conta lá ainda, né? E a hora que ela colocar os dados dela, a prova vai abrir para ela. Só que a hora que a prova abrir, a Ellen tem que saber que essa prova ela vai ter que fazer em 2 horas, né? Então, se a Ellen começou às 6 horas da tarde, a Ellen vai ter que terminar às 8. E a Ellen tem que dar uma olhadinha, estou citando a Ellen, mas serve para todo mundo da sala. A Ellen tem que dar uma olhadinha na internet dela, se a internet está de acordo, se não vai dar chabu na internet, para que, se cair a internet, a Ellen perde a chance de fazer a prova inteira, né? Vai parar onde ela já mandou, tá certo? Mas é uma oportunidade interessante, gera um certificado, se a sua nota for muito boa, você consegue aí, né, seguir para a fase estadual. E é online, pessoal. Você tem hoje e amanhã para fazer a prova. Você pode fazer hoje, meia-noite, se você quiser, pode fazer amanhã. Eu não recomendo você deixar para fazer amanhã à noite, não. Eu recomendo que você faça hoje, no horário que você possa, amanhã durante o dia. À noite, amanhã, geralmente o brasileiro, você sabe, né? Deixa muito para a última hora, pode sobrecarregar o sistema e você ter dificuldade para entrar. Hoje de manhã, por exemplo, uns 2 alunos que procuraram, eles falaram, estou com dificuldade. Eu falei, não, espera um pouco que você consegue. E depois, um deles, pelo menos, já retornou, que já conseguiu, já fez a prova.
Então, eu espero que vocês participem, né? Envolve 5 áreas do conhecimento, está vendo aqui? 5 áreas: astronomia, história, biologia, química e física. Tá? Então, são 5 áreas numa prova só, né? Vale a pena, faça. Né? Recomendo que vocês façam. Né? E, lógico, se vocês fizerem, eu vou ficar sabendo, vou valorizar essa participação, como já aconteceu naquele vídeo lá que vocês fizeram no bimestre passado, digamos assim. Né? Pessoal, eu trouxe para vocês, preparei um material para vocês, para nós conversarmos sobre território. Tá? Só que eu queria comentar antes com vocês. Tá? A nossa geografia ela é cheia de conceitos. Conceitos. Palavras que exigem definição. Né? Território é um conceito criado por nós. Nós quem? Nós, povos ditos civilizados. Né? A noção de território é nossa. Né? Os indígenas, os aborígenes lá da Austrália, da Nova Zelândia, né? Eles não têm bem essa noção de território, porque território envolve posse. A palavra ligada a território é a palavra posse. Né? Então, por exemplo, esse espaço meu aqui é meu território, eu tenho posse aqui. É a minha sala, é a minha casa. Né? Então, ela falou, o filhote da Ema, a Eminha, é minha, né? É meu espaço. Eu tenho posse, eu tenho esse território. O território é só a minha casa? Eu posso ter um sítio. Aquele espaço lá também é meu território. Então, é o espaço que eu tenho posse, que eu tenho domínio. O Brasil tem território? Tem. O Vaticano tem território? Pequeno, mas tem. É território. Tem um território no Vaticano, tem um território no Brasil, tem um território em São Lourenço. Se não houvesse território, São Lourenço não existiria. É o espaço onde há a posse. Ou, usando uma palavra mais bonitinha que está aí na sua semana 1, soberania. Eu mando no território. Estado soberano é o Estado que manda. Né? Mas todo mundo manda no território. Mais ou menos, né, pessoal? Né? Não... E essa ideia do mandar envolve o quê? Poder político, poder econômico, poder tecnológico, poder militar, poder cultural. Olha aqui, ó. Cinco poderes. Né? O político, o econômico, o tecnológico, o militar e o cultural. Só assim, mas qual deles é o mais importante? Hoje, sem guerras mundiais generalizadas, é o poder econômico. Porque através do econômico eu tenho tecnológico, através do tecnológico eu tenho militar, e ajuda as duas pontas. Quais são as duas pontas? A questão política e a questão cultural. Mas eu não percebo esse poder cultural. Percebe sim, percebe. Aonde você percebe? Você percebe na música que você escuta. A música é território? A música não é bem território. A música ela vai além do território. Né? Então, quando eu coloquei aquele vídeo da piadinha lá, do vídeo lá do Malandramente, interpretado pelo Bon Jovi, tá? Eu estou falando de quê? De territorialidade. Eu posso dominar um espaço que eu não estou nele. Tá? E eu gosto de dar um exemplo bom disso. Um exemplo bom disso é o Dr. Bill Gates, com a sua Microsoft. Um exemplo bom disso é o Zuckerberg com o seu Facebook. Um exemplo bom disso é o iFood entregando comida na sua casa. Ele manda na sua casa? Não. Mas você depende da entrega de comida? Muito mais durante a pandemia. Muito menos antes. Muito mais. Então, qual poder que está chegando aí? Qual domínio territorial que está chegando aqui? Professor, é a minha gula, é a minha vontade de comer.
não avalia dessa forma. Eu sei que também pode ser a sua gula, a sua vontade de comer, né? Parece uma ferrugem para comer, mas não é nesse sentido. É uma necessidade que o poder percebe, né? A Ellen precisa comer, né? Porque é necessidade, é alimentação. O Marcos também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entregar comida para o Marcos. Vou criar um aplicativo para entregar comida para o Marcos. Então, eu usei o poder econômico, o poder tecnológico para atender uma necessidade do Marcos. Ah, mas ele vai comer 2 lanches, um atrás do outro, igual um gafanhoto, e vai engordar. Mas isso é problema dele. A minha parte eu estou fazendo, que é atender ao interesse do Marcos. Um outro conceito importante aí, então, território envolve posse, posse envolve domínio, domínio envolve soberania, soberania envolve poder, tá certo? Territorialidade é o uso do domínio, do poder, do controle, né, sobre a vida das pessoas, a vida econômica, a vida política, a vida cultural, a vida tecnológica, a vida familiar, né? Onde está essa força se eu fosse usar uma ferramenta como exemplo? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está no celular. Esse poder econômico. A político não está no celular? Lógico que está, pessoal. Grande parte dos recados que você recebe no WhatsApp aí tem intenção política, né? Durante a pandemia, então, isso ficou muito evidente. Agora, outro termo que está aí, o termo fronteira, né? E no Brasil, nós distinguimos fronteira, divisa e limite, né? Depois vai ter uma figurinha que vai mostrar isso aí para vocês. Fronteira, divisa e limite. Fronteira é quando envolve países, proximidade de países. Você viu o videozinho lá que eu mandei para vocês, né? Países. Fronteira dos Estados Unidos com o México. Fronteira do México com o Canadá. Fronteira do Brasil com o Uruguai, com o Paraguai, né? O que nós temos na fronteira? Tá? Eu tenho um marco divisório, né? Então, como que pode ser esse marco divisório? Pode ser uma fronteira natural, é um rio, é uma montanha, né? É um córrego, a fronteira de Carmo de Minas e São Lourenço. Só que fronteira entre Carmo de Minas e São Lourenço não é fronteira, é limite. Entre municípios é limite. Lá no alto da serra, olhando para lá é São Paulo, olhando para cá é Minas Gerais. Lá é limite ou é fronteira? Nenhum dos dois. Lá é divisa. Divisa é quando é entre estados. Tá? Estados. Tá certo? Tá? Então, fronteira entre países, divisa entre estados, antigamente eram as províncias, né? Hoje nós chamamos de estado, né? E limite entre municípios. Tem um limite de São Lourenço a Soledade, geralmente tem uma plaquinha identificando, né? São Lourenço e Carmo de Minas, São Lourenço e Dom Viçoso, e por aí vai. Tá? Agora, vamos voltar aqui, vamos acompanhar isso nas imagens? Vamos lá, trouxe para vocês algumas imagens para nós acompanharmos aí, ó. Vamos ver aqui, 1, 2, 3. Vamos lá. Foi? Foi. Só que eu coloquei na imagem errada, né, o cidadão? Então, vamos voltar aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Agora está na imagem certa. Essa aí é a imagem da apostila de vocês, tá? Então, ó, deixa eu tirar o Evaldo aqui, que o Evaldo está aparecendo onde não precisa aparecer, tá? Então, o Evaldo aparece. Vou colocar ela grandona aqui, porque aí vai ficar mais legal, né? Coloquei grandona. Volto, volto, volto. Acabou. É o começo. Te coloco o Evaldo mais para cá, fica mais bonitinho aqui no cantinho, beleza. Pessoal, então aqui a definição dos 3 que eu falei para vocês, ó. Né? Então, limite eu uso quando é município com outro, Caxambu e Baipendi, tem um limite lá. Divisa é quando é um estado e outro, São Paulo e Minas Gerais, né?
Tem um lugar aqui de Minas, mas que não é só de Minas. Não sei se vocês já viram. Eu vou até achar uma foto aqui, vou colocá-la no grupo para vocês verem. É o Pico dos Três Estados. Ah, por que tem nome de 3 estados? Exatamente porque ele fica na divisa entre 3 estados. Quando você está descendo a Serra de Itamonte, não sei se vocês já fizeram isso, esse trajeto, tem momentos lá que você está onde? Você está no estado de Minas. Tem uma hora que você está no estado de São Paulo, tem uma hora que você está no estado do Rio de Janeiro, né? Então, ali nós temos uma área de divisa entre estados, fronteira entre países. Qual que é a nossa faixa de fronteira? A nossa faixa de fronteira, ela envolve 150 quilômetros, né? Numa faixa aqui, ó, 150 quilômetros. O Brasil faz fronteira, você já escutou isso 300 mil vezes. O Brasil faz fronteira com a maioria dos países da América do Sul. Só não faz fronteira com Chile e com Equador. Com o resto, faz fronteira com tudo. Com Guiana Francesa, né, com Suriname. Guiana Francesa não é país, né, é um território da França. O próprio nome sugere isso, né? Aliás, é a maior fronteira da França, terrestre, né? Ah, a Europa não tem fronteira com a França? Lógico que tem, mas é fronteira menor em comparação com a fronteira que a França tem com o Brasil aqui na América do Sul. Certo? Ah, então, fronteira. Só que a fronteira nossa, terrestre, define o território nosso aqui, terrestre. Só que o nosso território, ele não é só terrestre. Ele também é o quê? Ele é... Opa, voltamos aqui. É o território marítimo, ó. Esse espaço aqui é nosso também, território marítimo. Nosso mar territorial, que é tão grande, tem mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, que recebeu um apelido. Qual é o apelido? Amazônia que torce para o Cruzeiro. Estou brincando. Gosto horrível da Amazônia se torcer para o Cruzeiro. Tá? Amazônia azul. Território. Território terrestre, território marítimo, e tem um outro território também, que geralmente nós chamamos de espaço, que é o espaço aéreo. O espaço aéreo também é território, é nosso. Então, assim, mas quem que monitora o espaço aéreo? É só pensar, pessoal. Ao longo do tempo histórico, o ser humano organizou o quê? O poder militar. E o poder militar está distribuído em 3 áreas: Exército, Marinha e Aeronáutica. Exército cuida do território, do espaço terrestre. Marinha cuida do espaço do território marítimo. A Aeronáutica cuida do espaço do território aéreo, né? Monitora. Mas esse monitoramento é muito complicado. Verdade. Mas essa monitoria, esse acompanhamento, essa fiscalização é muito mais fácil hoje com a tecnologia, com o poder tecnológico. Aqui, por exemplo, sobre a Amazônia, eu tenho o que aqui? Eu tenho o CIVAM. O que é CIVAM? Sistema Integrado de Vigilância da Amazônia. Uma rede de radares, de satélites que integram a fiscalização da Amazônia. Já sabe, mas por que está acontecendo tanto desmatamento lá? Porque nós estamos falhando na fiscalização, né? Isso é uma questão muito séria, sabe? Essa ocupação desordenada, predatória da Amazônia. Aliás, já que é para falar de desgraça, eu vou falar. Tem um cara na medicina que eu respeito muito, o professor Gonçalo Vecina, tá? E ele coloca que o prolongado desmatamento ele vai produzir novas epidemias, né? Porque muita coisa que está epidêmica na Amazônia, como o inseto lá não tem mais espaço, ele vai vir para outro lugar. Ele vai vir para onde? Para as áreas urbanas, né? Quer dizer, complicado, né? É igual a febre amarela, pessoal. A febre amarela teve uma época que sumiu a febre amarela. Ela voltou de uns 3 anos para cá, 3, 4 anos para cá. Por quê? Acidentes de Mariana e Brumadinho, tragédias, crimes de Mariana e Brumadinho, né? Menos anfíbio, mais inseto, mais doença, mais febre amarela, né? Bom,
Esse outro mapa que está aqui, ele identifica as cidades gêmeas. O que é cidade gêmea? É uma cidade que fica na fronteira, né? Fronteira. E a mancha urbana, ela passa para o outro país aqui, ó. Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia, né? Certo? Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai. Santana do Livramento no Brasil, Rivera no Uruguai, né? A mais conhecida, Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. Ciudad del Este no Paraguai, Foz do Iguaçu no Brasil. Então, a mancha urbana é uma só. Mas entre uma cidade e outra, eu tenho o quê? Eu tenho fronteira. Certo? Eu tenho um limite de um país e outro. Só que lá eu não chamo de limite, eu chamo de fronteira, né? De um país e outro. E é importante ser de uma cidade gêmea? Sim, né? Fortalece o comércio, fortalece as interações sociais, né? Ah, mas pode ter confusão? Pode, né? Mas não é comum ter confusão em área de fronteira em comércio. Ah, mas pode ter contrabando? Pode, isso lógico que pode, né? Tem contrabando, por exemplo, na fronteira da Venezuela, lá em cima, eu tenho muito contrabando de gasolina, porque a gasolina na Venezuela é muito mais barata do que aqui. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, eu tenho muito contrabando de cigarro. O cigarro no Paraguai é muito mais barato que aqui, né? Ah, mas o brasileiro compra cigarro do Paraguai? Compra. O brasileiro compra gasolina da Venezuela? Compra. É mais barato, pessoal. É barato. Mas isso daí é permitido? Vamos mudar a palavra, né? Isso é pouco fiscalizado, né? Se fosse mais fiscalizado, evidentemente que você não teria tanto contrabando na fronteira, né? Tráfico de animais silvestres, uma encrenca desse ano, essa quantidade de cobra aí que está sendo, né? Que vem até de outros países, de outros continentes. Lamentavelmente, isso é muito comum em fronteira, né? Arara, por exemplo. Lamentavelmente, pessoal, né? Não são animais exóticos, não é uma calopsita, é diferente, né? Mas quando é animal nativo, tem que ter fiscalização, né? Senão vai acabar, né? Como já acabaram aí algumas espécies de arara, né? A luta do estado do Paraná, por exemplo, para manter a gralha azul, né? Que já foi muito caçada, né? Já foi perdeu espaço aí para caramba, né? Infelizmente, né? Bom, vamos entrar no assunto território, né? Território. Território, como eu disse a vocês, é o espaço em que eu tenho, olha aqui o que está escrito aqui, ó, tenho posse, uma área de domínio, né? Uma área de domínio, certo? Agora, no território eu tenho uma relação de poder, poder. Eu mando. Eu quem? O Evaldo? Não seria tão arrogante assim, né? Certo? O Evaldo ele manda num espaço menor, é o espaço da casa dele, né? É o espaço lá da sala de aula. Quando voltar à aula, eu mando, tenho uma autoridade sobre aquele espaço. Mas você também tem. Enquanto aluno, você manda no seu espaço, na sua carteira, no seu material, que você está com saudade, no seu quarto. Você tem um espaço seu. Ah, mas esse espaço é muito mal dividido. Verdade. Né? O domínio de território é muito desigual, pessoal. Você não pode dizer que o cara domina um território vivendo, dormindo embaixo lá daquele coreto lá da Praça da Estação. Mas o mundo é desigual. Os espaços são desiguais, os territórios são desiguais. Até porque, vamos voltar, território é poder, né? Que poder é esse? Político. Poder econômico, poder tecnológico, poder militar, poder cultural. Todo mundo tem esse poder na mão? Não. Principalmente o terceiro aqui, ó. Até vou fizer esse sinal, vai ficar feio. Tá? Esse terceiro aqui, que é o quê? O econômico. Eu podia colocar em segundo o econômico, podia colocar em primeiro o econômico. É desigual. E vai dar uma piorada aí por causa da pandemia, vai aumentar o desemprego. Agora, eu posso, a geografia é uma lambida, eu posso transcender o poder. Eu posso dominar um espaço que está longe. Depois eu vou voltar nessa foto aqui. Posso. A territorialidade.
estratégia espacial para afetar, influenciar ou controlar recursos e pessoas pelo controle de uma área, como territorialidade pode ser ativada e desativada. Dá um exemplo? O iFood que eu falei. Tá? Quer dizer, eu domino um espaço, eu quem? A empresa. Eu domino um espaço a partir de uma necessidade humana, que é a alimentação. A Starweb, por exemplo. A Himax. A Oi Velox. Só para citar 3 exemplos aí. É um agente econômico, são empresas que atuam para dominar um espaço dentro da minha casa, dentro da sua casa, porque atende a uma necessidade humana, que é a questão da internet, que não era uma necessidade há 20 anos atrás, mas hoje é. Você encomendar comida, né? Não era uma necessidade tão grande há 20 anos atrás, hoje é. E novas necessidades surgirão? Com certeza. E eu tenho que fazer o quê? Estar atento. De repente, uma necessidade vira uma oportunidade para você no futuro, dependendo da área que você estudou, do curso que você fez. Certo? Ah, mas as fronteiras do mundo, pessoal, as fronteiras do mundo, né, também podem ser transpostas com as oportunidades. Oportunidade, por exemplo, olha aqui, de selar um acordo de paz aqui, uma das fronteiras mais vigiadas do mundo, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A situação lá já foi muito pior, de confusão, de testa míssil para lá, testa míssil para cá, Estados Unidos apoiando a dona Coreia do Sul, né? A China e a Rússia apoiando a Coreia do Norte. Então, aqui na área de fronteira, fizeram lá um encontro lá recente aí que está identificado nesse, vamos dizer assim, nesse monumento aqui que eles deixaram lá, para mostrar que eles estão querendo conversar. Isso é muito bom, né? Espero que também isso aconteça com a eleição dos Estados Unidos lá, que o Trump perca, né? E que o mundo passe a conversar mais. Nós precisamos de pontes, nós não precisamos de muros. Pontes. O que nós estamos fazendo aqui na aula é ponte, não é muro. Não existe um muro que nos atrapalha, né? O muro que nos atrapalha aí é uma dificuldade temporal, né? Que é a pandemia. Depois a gente vai se encontrar, vai conversar, né? Aqui eu trouxe para vocês, eu vou colocar isso lá no grupo também, né? Até tem uma pergunta lá no exercício que fala disso. Territorialidade mais ampla, depende do poder, né? Né? Certo? Depende do poder. Eu sou dono, a Uber, por exemplo. Uber é um bom exemplo de territorialidade. Quer dizer, eu sou dono do carro do cara? Eu não. Eu sou uma empresa que forneci para ele um aplicativo que ele vai chamar as pessoas para rodar no carro dele, né? Até porque o tempo para o Uber é passageiro. Estou brincando, isso é uma piada escrota pra caramba, né? Mas tá? O tempo para o Uber, Airbnb, né? Quer dizer, eles têm algum hotel aí? Não, não tem hotel, né? Mas é um aplicativo lá para você ter contato com o hotel, né? Estratégia, né? Estratégia, tá? O espaço simbólico, o espaço simbólico. Eu sou dono da igreja que eu frequento, da igreja prédio, eu sou dono. Não, mas eu me sinto dono, né? Eu sou dono do time que eu torço. Não, mas eu me sinto dono. Ah, eu estou feliz que o Galo ganhou ontem. Pois é, eu também estou, né? Mas eu me sinto dono do espaço que eu não estou, né? Eu me sinto dono do palco do artista que eu gosto. É o espaço simbólico, né? Ah, mas o Uber é o espaço simbólico? O Uber é o espaço da necessidade de ir e vir. Ah, é necessário ter uma religião para todo mundo? Não, tem muita gente que quer ter religião, mas para muita gente é importante ter religião. Ter um time para torcer, ter uma fé para seguir. Agora, alimentação e mobilidade não é bem simbólico, é necessidade. Então, a territorialidade é uma lambida também, ela está presente em várias áreas da nossa vida. Tá? E aqui uma mensagem final, que é para pensar, que é o nosso amigo Noam Chomsky,
né? Colocando aqui umas minhoquinhas na nossa cabeça, né? Porque ele está dizendo o quê? O poder militar, poder das armas, não sendo respaldado por uma base econômica equiparável, tem seus limites, como meio de coerção, quer dizer, de pressão, de força e dominação. Mas pode muito bem, eu acho que ele está cutucando o Trump aí, inspirar o aventureirismo, a tendência de liderar pela força, na marra, possivelmente com consequências catastróficas. E nós temos um bom exemplo hoje. Qual é o bom exemplo de hoje? O bom exemplo de hoje é o TAR do quê? É o TAR da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, né? Consequências catastróficas, né? Terrível. Agora, pessoal, gostei da presença de vocês aqui, né? Mais uma vez, esse contato semanal é muito bom, necessário, importante. Espero que na semana que vem tenha mais gente, né? Acredito que, né, nós possamos agora realizar as questões aí das 5 perguntas que tem aí. A última situação que eu quero comentar com vocês, eu vou colocar lá para vocês um vídeo, não precisa ver ele agora não, porque ele é grandinho, tá? Ele tem uns 26 minutos. Mas de tudo que você viu sobre território, sobre fronteira, tem um vídeo que vai mexer com vocês. É um vídeo de um grande brasileiro chamado Darcy Ribeiro, que desenvolveu um trabalho chamado O Povo Brasileiro, e ele vai falar de um povo, o povo tupi, né, que vai te dar uma ideia diferente sobre território, e vai mexer com a sua cabecinha aí. Tá bom? Renovo o convite aí sobre Mini ONU, sobre a Olimpíada Nacional de Ciências. Vou colocar a Olimpíada de Ciências lá no jogo de novo para você acompanhar, tá? E estamos junto aí. Qualquer dúvida, estarei lá no nosso canal, no privado. Você pode mandar, tá bom? Um abração aí, gente. Até semana que vem. Obrigada, Evaldo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Evaldo. Obrigado.